Olá, tudo bem? Professor Giovanni Dias na área. Estamos começando agora a nossa correção da nossa mentoria de língua portuguesa, tema coesão textual. Então, vamos dar uma olhada agora nas 4 questões que nós temos a respeito desse tema. O que nós temos aqui inicialmente, galera? Vamos lá? Inicialmente, né, vamos já dando início aqui, né, compartilhando a nossa tela. Inicialmente, nós temos aqui uma primeira questão. Como sempre eu digo para vocês, vamos ler primeiro o enunciado, né? Vamos primeiro ter total atenção com o nosso enunciado. Então, ele vem e diz assim, ó, assinale a alternativa que descreve corretamente os fatos linguísticos, né? Então, é um enunciado que abre campo para várias situações nos próprios itens, né? Cada item é uma história aqui. Então, eu preciso ler primeiramente o texto, depois comparar com cada item, ó. Péssimo, a professora me deu péssimo outra vez, né? É para isso que a gente vai todo dia à escola, né? Responde o Manolito, faz um questionamento. Se eu viesse de vez em quando, ainda vai, mas fazer isto com um freguês, né? Olha o efeito de humor ao final da tira humorística, né? A revolta, e ele compara a ocupação de aluno de discente como um freguês, né? Que é uma situação totalmente diferente da de um aluno que está sendo educado aí na escola. Mas vamos lá, gente. O enunciado ele pede para analisar o quê? Os fatos linguísticos. Então, precisa analisar aqui um a um desses fatos linguísticos. O que nós temos aqui inicialmente? Ó, no último quadrinho, a palavra isto, né? A palavra isto refere-se à avaliação dada pela professora a um aluno que está sempre presente às aulas, né? Ele fala aqui, ó, mas fazer isto com o freguês, e aqui eu estou dizendo o quê? Estou fazendo uma referência, fazendo uma afirmação, né? Tá? Isto seria a avaliação dada pela professora a um aluno que está sempre presente às aulas, né? Vamos ver se o isso faz essa referência. Então, ele vem aqui, ó, péssima, a professora me deu péssimo outra vez. É para isso que a gente vai todo dia à escola. Se eu tivesse, se eu viesse de vez em quando, ainda vai, ó. Se eu viesse de vez em quando, né? Enquanto. Mas isso com um freguês. Então, repare que ele deixa claro aqui, de modo pressuposto, a assiduidade dele às aulas, né? Então, ele está sempre presente, sim, né? Por mais que nós tenhamos aqui, ó, vamos fixar, por mais que nós tenhamos aqui a expressão de vez em quando, ó, de vez em quando é aquilo que está posto. Qual que é o pressuposto disso? Né? Se eu viesse de vez em quando é raramente. Ele afirma, ele fala que ele não vem raramente, ou seja, ele vem em grande parte das vezes. Então, nós temos aqui, de fato, essa situação. É como ele avalia. Isto aqui é esta condição dele. Ele ainda usa a expressão freguês, né? No sentido de estar sempre presente o quê? Na escola. Né? Então, temos aí a referência ao aluno que está sempre presente nas aulas. Esse é o nosso gabarito, letra A. Já começamos gabaritando a questão. Vamos ver algumas situações aqui. Ó. A expressão do terceiro quadrinho, se eu viesse, está no tempo presente. Gente, se eu viesse, se tu viesse, se ele viesse. Se nós, né, ó, se eu viesse, né? Se tu viesses, se ele viesse, se nós viéssemos, se vós viesseis, se eles viessem. Então, nós temos aqui o passado imperfeito do modo subjuntivo, né? É tempo passado e indica um fato incerto, se eu viesse. Então, não é o gabarito, está errado aqui, não é presente, né? Vamos à letra C. No segundo quadrinho, substituindo-se a expressão agente por nós, mantendo-se o mesmo tempo verbal, tem-se nós iremos. Né? Então, nós temos que olhar aqui, ó, no segundo quadrinho. Agente por nós, ó. É para isso que a gente vai todo dia à escola. Né? Aqui ele diz que a substituição seria por nós iremos. Né? Então, nós temos aqui, ó, vai. Né? Então, nós
vamos, né? Terceira pessoa, a gente vai, né? A gente, terceira pessoa, mas nós vamos, não é nós iremos, tá? Então, está errado aqui a letra C. Também. A palavra péssimo é um adjetivo no grau superlativo. Sim, é um grau superlativo. Você não estabelece nenhuma comparação, né? É sintético, né? Péssimo e pronto. É diminuído pelo acréscimo do sufixo. Assim como a palavra em destaque em era a avaliação pior da classe, né? O pior da classe aqui, né? Eu tenho uma relação aqui comparativa com o elemento classe, né? Então, não é um grau superlativo, portanto, aí o entender está errado. A expressão de vez em quando é sentido de modo. Gente, é sentido de modo? Não, gente, de vez em quando. Quando? De vez em o próprio quando que mostra que a ideia é de quê? A ideia é de tempo. Então, nós temos aqui uma ideia de tempo. Então, errada também, só ratificando e confirmando, gabarito letra E. Vamos dar uma olhadinha aqui agora em mais uma questão. Ó. Mais uma vez, o enunciado é a nossa fonte inicial. Eu pergunto sobre o termo prática, refere-se a. Gente, só de falar o termo prática aqui, a prática, eu já sei aqui, ó, seu aluno concurseiro, viu? Ele pode estar fazendo referência à coesão referencial ou à coesão sequencial, né? Ou ao processo de coesão sequencial. Vamos ver isso aqui agora, ó, coesão. O processo pode ser de coesão referencial ou sequencial. O que que nós temos aqui, gente? Ó, nessa relação aqui, ó, quando eu falo prática, prática com certeza estabelece uma relação de retomada de um raciocínio anterior. Então, é referência. A sequencial é aquela coesão que dá progressão, né? Que dá progressão. Você vê que as ideias progridem. Por exemplo, o susto foi tão grande que ela caiu, né? O tão que, né, que é uma locução conjugativa que indica consequência, você tem uma causa, o susto foi grande, você tem uma consequência, o tombo. O progrido é um elemento que retoma, que conecta pela progressão de ideias. Já o prática, com certeza, retoma alguma coisa lá atrás, né? Um elemento anafórico de referência, referencial. Então, vamos voltar agora aqui, novamente compartilhando a nossa tela, para analisarmos isso. Ó. Então, nós estamos na questão de número, já estamos na questão de número 2. Ó. Monitorar a produtividade dos empregados, linha 2. Então, vamos ver o que é prática aqui. Ó. As empresas sempre fizeram de tudo para monitorar a prática fizeram tudo para monitorar a prática dos empregados, com a pandemia e o home office. A prática deu um salto. Que prática é essa, né? Sobre quem que eu estou me referindo aqui quando eu falo prática, né? A prática são as empresas? Não. Sempre fizeram? Não. De tudo? Não. Aqui, o de tudo aqui, ele vem complementado por uma ideia só, um bloco só. De tudo para que monitorasse uma finalidade, né? E essa é a prática que faz referência, sim, a esse elemento. O que é essa prática de um salto? A prática de monitorar a produtividade dos empregados. Então, já começamos aqui com o gabarito, né? Na letra A, correto. Então quer dizer que prática é home office? Uma olhadinha, ó. As empresas sempre fizeram de tudo para monitorar a produtividade dos empregados, com a pandemia, o home office, né? E home office, ó. Com a pandemia e o home office, a prática deu. Gente, ou seja, surgiu um fato novo. Dois, né? A pandemia e o trabalho dentro de casa, o chamado home office. A prática deu um salto. Não foi o home office que deu o salto aqui. Quem deu o salto foi esse sistema de monitoramento. A prova está à frente, ó. Deu um salto, a Microsoft criou um sistema chamado Productivity Score, que observa e quantifica tudo, ó. Esse produto aqui é um produto de quê? De mensuração de trabalho, tá? Não é um robô, se viesse assim, ó, a prática deu um salto, né? O aumento de pessoas que trabalham em casa multiplicou, eu poderia buscar uma coesão com isso.
mas não é o caso. Então, errada também. A pandemia, também não. Nós estamos deixando claro aqui, gente, que a referência é feita dentro de qual contexto aqui? Do contexto do monitoramento e da produtividade dos empregados. É essa prática que deu um salto. A prova disso é o quê? É o sistema que faz isso. O Productive Score, né? Ele quantifica tudo que a pessoa faz no computador, né? Tá vendo? Então, você tem todas as condições de monitoramento. As empresas sempre fizeram de tudo? Também não, né? A Microsoft criou um sistema. Tá. Então, a referência dentro do contexto, a prática é isso, né? Elemento de coesão referencial faz referência a todo um bloco aqui. Vamos agora para a questão de número 3. Vamos lá. O enunciado diz o seguinte, dá uma olhadinha aqui no nosso enunciado. O termo em destaque em os donos já não podiam ter mais escravos por causa da lei, mas precisam deles. Recupera. Ó, os donos não precisam, não podiam ter mais escravos, por causa dele, mas precisam deles. Então, só na análise prévia aqui, ó, não precisam de mais escravos, mas precisam deles. Então, só na análise aqui eu já observo a retomada de escravos, né? Os donos não precisam deles mesmos, né? Eu não retomo meu povo, olha a concordância que escravos são deles, masculino plural, né? Lei, não, é ela. Então, gabarito, letra C, é uma questão simples quando você está orientado a entender todo o contexto do processo. Aí nós temos aqui, só ratificando, ó, meu povo seguiu rumando de um canto para o outro, procurando trabalho, buscando terra e morada, um lugar onde pudesse plantar e colher, onde tivesse uma tapeta para chamar de casa. Os donos já não podiam ter mais escravos, né? Não podia ter mais escravos por causa da lei, mas precisavam deles. Ó. Deles quem? Dos escravos. Outra questão de coesão referencial. Vamos à quarta questão, olhando para o enunciado, ó, no texto 2A1L, o vocábulo as, eu as encontro bonitas nas feiras, eu as encontro, faz referência a quê? Então, você repare aqui, gente, que eu preciso ler o texto até antes desse momento. Ó. Eu as encontro. Quem são elas? Esse eu as encontro aqui. Dá uma olhadinha aqui. Ó. O que nós temos aqui? Ó? As cidades são como os seres humanos, têm um corpo e têm uma alma. Talvez muitas almas, porque o corpo é um albergue onde moram muitas almas, todas diferentes em ideias e sentimentos, todas com a mesma cara. O corpo da cidade são as ruas, as praças, os carros, as lojas, os bancos, os escritórios, as fábricas, as coisas materiais. A alma, ao contrário, são os pensamentos e os sentimentos do que nela moram. Há corpos perfeitos com almas feias e são como um violino Stradivarius em mãos de quem não gosta de música e não sabe tocar. Mas pode acontecer o contrário, um corpo tosco com alma bonita. Aí é como acontecia com as rabecas do querido Gramani. Rabecas são violinos rústicos fabricados por artesãos desconhecidos. Mas o Gramani era capaz de tocar Bach nas suas rabecas. O mesmo vale para cidades, cidades bonitas por fora, com almas feias. Cidades rústicas por fora, com almas bonitas. Onde se podem encontrar as almas das cidades? Eu as encontro bonitas. Ó, eu as encontro bonitas. Repara que eu estou fazendo referência a essas almas, né? Porque o próprio bonitas aqui já especifica a característica, não são almas feias, são aquelas que eu as encontro como bonitas, né? Então, nós temos quais tipos de almas? As almas das cidades. Gabarito, letra C de cada. Galera, evidentemente que numa prova você tem vários fatores que podem interferir,
no seu estágio emocional. Mas é importante que você, por isso, treine, prepare-se antes, né? A nossa intenção é essa, que você, ao olhar para uma questão de coesão, que vai corresponder a 10% da sua prova, ou seja, de 10 questões, uma deve ser coesão textual, que você, ao ler o enunciado, já perceba, estão mensurando o que de mim? Se o termo faz referência a outro já existente, ou apresenta outro que vai acontecer, coesão referencial. É um termo que mantém progressão nas ideias, por meio de comparação, conformidade, causa, consequência, tempo, etc. Então, é coesão o quê? Sequencial. Então, que você já tem esse entendimento prévio, isso vai ajudá-lo bastante na hora de gabaritar esse tipo de questão. Eu aguardo vocês, então, num próximo encontro. Até mais.